a primeira impressão é que fica? Isso é algo que muita gente fala. A primeira impressão é que fica. Mas hoje eu quero refletir sobre esse ditado que muita gente diz, que a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão de alguém é aquela que vai ficar pelo resto da vida, pelo resto do convívio que você tem com aquela pessoa. Vamos analisar isso olhando um pouco para as Escrituras. É só lembrar do apóstolo Pedro. Pedro, em Mateus 16, a partir do versículo 21, quando Jesus começa a falar da morte dele, Pedro diz: tem compaixão de ti mesmo, nada disso vai acontecer. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Pedro falou besteira. Pedro era alguém que agiu com violência. Quando Jesus está no Getsêmani, em Mateus 26, no versículo 51, diz que ele corta a orelha do soldado romano, que foi prender Jesus, chamado Malco. Pedro agiu covardemente. Quando no capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 69, ele nega Jesus por 3 vezes. Talvez se alguém só olhasse para Pedro nesses momentos, iria olhar para Pedro e falar: esse cara só fala besteira. Esse cara é um violento, não ama ninguém. Esse homem é um covarde. Mas a gente consegue, com a gente que conhece a história de Pedro, conhece mais a Pedro, vê que Pedro era alguém que estava disposto a pregar a palavra da verdade. No primeiro sermão dele, depois de Atos capítulo 2, ganhou mais de 1000 almas para Jesus. Ele não falava só besteira. No momento em que ele vai ser questionado a fé, ele não nega. Ele permanece firme e é preso 2 vezes por pregar o evangelho. Ele não nega mais Jesus. Ele continua firme. Ele não era o covarde que muita gente que numa primeira impressão poderia ter. E a história diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo por causa da sua fé. Ele não negou a Cristo até o final. A primeira impressão não poderia ter ficado na vida de Pedro, porque se alguém tivesse uma primeira impressão de Pedro, estaria totalmente equivocado. Isso fica muito claro quando a gente vai lá em Atos capítulo 9, a partir do versículo 13, quando Ananias recebe uma orientação de Deus para ir até uma certa casa de um discípulo de Cristo, e lá ele iria encontrar um irmão chamado Saulo, Saulo de Tarso. E Ananias tinha uma primeira impressão de Saulo, ele diz assim: não, eu já ouvi falar desse homem. Ele é maldoso, ele tem carta para matar o povo de Deus e prender o povo de Deus. Esse homem, não, esse eu não estou a fim de ir. Mas Deus quebra aquela primeira impressão que Ananias tinha de Paulo, dizendo: vai, porque esse é vaso escolhido. Até Ananias tinha uma primeira impressão daquele chamado Paulo. E ele entra lá, encontra Paulo cego e orando. Ora por Paulo. Paulo tem a visão restaurada e é batizado com o Espírito Santo. E se torna de perseguidor a ser perseguido pela sua fé. Aquele que alguém poderia olhar e dizer, quando viu ele consentindo com a morte de Estevão, no capítulo 7 de Atos, e dizer: esse homem não ama ninguém. Esse homem é sangue frio, ele não tem amor por ninguém, ele consentiu com a morte de um homem a pedradas. Esse mesmo Paulo escreveu um dos textos mais bonitos sobre o amor, quando ele diz que o amor tudo suporta, o amor é sofredor, é reconhecido até no meio secular, um dos mais lindos textos falados sobre amor, porque a primeira impressão não poderia ter ficado na vida do apóstolo Paulo. E quando a gente vai lá em Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1 ao 3, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante eles, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para eles, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado,
o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um a quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías está falando aqui do servo de Cristo, do servo de Deus, do Cristo, do Messias. Ele está dizendo, quem olhasse para Jesus não dava nada por ele. Quem olhasse para Jesus desprezava ele. Como aconteceu numa certa cidade que alguém vendo Jesus arrebatando multidões olhou e falou, mas não é esse ali o filho de Maria? Ou seja, a primeira impressão que aquelas pessoas tinham era de um simples carpinteiro, filho de José e filho de Maria. E a Bíblia vai dizer que por causa dessa primeira impressão houve uma incredulidade e Jesus não pôde realizar grandes sinais naquela cidade. Olhava para Jesus e tinha uma primeira impressão. Não vai dar para nada. Quem é ele? Ele não tem poder para fazer grandes coisas. Mas Jesus era o Cristo. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era aquele que tinha todo o poder nos céus e na terra. Mas quem tivesse uma primeira impressão errada de Jesus, perdia e perdia muito com isso. A gente precisa tomar cuidado de não cair naquilo que João diz no capítulo 7, versículo 24. Não julga pela aparência. A gente tem a capacidade de passar menos de uma hora com alguém e já julgar ela como se já conhecesse a vida toda da pessoa. Você nem chegou a conversar com ela, você nem chegou a buscar saber, a buscar mais entendimento sobre aquela pessoa, a conhecer ela melhor, mas você já tem toda uma impressão formada sobre ela. Parece que você sabe o caráter dela, parece que você sabe toda a história dela e diz e coloca rótulos dizendo que ela é isso ou deixa de ser aquilo. Em menos de uma hora, o ser humano tem essa capacidade de querer não só ter a primeira impressão, mas de julgar toda a vida de uma pessoa. A gente precisa ter cuidado com as primeiras impressões. E ela não pode ser a que fica. Sabe por quê? Porque as pessoas mudam. As pessoas amadurecem. As pessoas reveem os seus conceitos e aprendem com os seus erros. A mesma forma que os outros mudam, eu também posso mudar. Então a primeira impressão não pode ser a que fica. Até porque a gente precisa entender que existe um Deus que é capaz de fazer tudo novo na vida de alguém. Aquela pessoa que tinha um mau caráter, aquela pessoa que só falava mentira, a partir de um encontro com Cristo, ela pode se tornar uma nova criatura e tudo se tornar novo. Essa fé precisa estar latente na nossa vida. Até aquele que viveu na criminalidade, até aquele que agia com maldade, a partir de um encontro com Cristo, tudo se torna novo. A primeira impressão não pode ser a que fica. E quantas vezes a gente já errou na primeira impressão? Pensamos que alguém era uma coisa boa e conhecemos um pouco mais e vemos que não era nada daquilo. Pensamos que alguém era algo ruim e conhecemos um pouco mais e vemos que também não era nada daquilo. Então eu quero dizer que permanecer com a primeira impressão no julgamento precipitado, no julgamento sem conhecimento, isso é burrice, é tolice, porque quem insiste no erro é tolo, é burro, no português bem claro. Então vamos rever essa questão da primeira impressão que fica. Não fica caindo no mesmo erro. E muitas vezes, por ter a primeira impressão ficando, a gente vai defender o errado e condenar o certo. Tudo porque a gente ficou com a primeira impressão. E não estamos buscando conhecimento de causa. Que Deus nos dê sabedoria para vivermos, para discernirmos tudo como alguém que é espiritual, como o apóstolo Paulo disse que o espiritual discerne todas as coisas, e a andarmos com sabedoria para não cairmos em ciladas e sermos enganados por pessoas ou situações, mas que no nosso coração tenha pureza, limpeza, porque bem-aventurado são os limpos de coração, assim disse Jesus. E a nossa malícia fica um pouco de lado. Só fica a prudência e a vigilância, mas nunca o julgamento precipitado, mas sempre o discernimento do Espírito. Que Deus abençoe a sua vida e fale ao teu coração. Esse Deus, Jesus Cristo, que muda a vida através da fé, que Ele é o Salvador
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as primeiras impressões vão ficar para trás, porque o que importa é a partir de agora como vamos agir, como vamos pensar e da maneira que vamos nos portar em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.